às 12 horas do dia 2 de abril de 2019, na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregularidades na prestação de serviço das concessionárias de energia elétrica Enel e Light, Serviços de Eletricidade S.A., e contando com a presença dos senhores deputados, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Neto, relator dessa CPI, deputado Max Lemos, nossa querida deputada Mônica Francisco, meu querido amigo, deputado Bruno Dauari, de São João da Barra. Dou por abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária, com o objetivo de deliberar os próximos passos da comissão e ouvir comentários e sugestões. De acordo com o que foi liberado na reunião de instalação, foram enviados ofícios com pedidos de documento e informações para as seguintes instituições: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, CEPROCON, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Alerj, ao Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Estado do Rio de Janeiro, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Proteste, ao Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Rio de Janeiro, o IBAP, e ao Grupo de Estudo do Setor Elétrico, GESEL, e a Enel Brasil e a Light S.A., por fim. Pela ordem, senhor presidente. Eu não sei como a gente pode proceder nesse sentido, mas eu acharia importante que fosse incluído nesses nomes as CDLs, sim, porque a gente confunde muito a questão de consumidor, a gente acaba prestando atenção muito nas pessoas físicas, mas os comerciantes, nesse caso, também são consumidores em relação ao serviço prestado pela Enel. Então, acho importante que as CDLs, né, eu não sei de que forma a gente pode aproximar a CDL dessa comissão, mas acharia importante que ela fizesse parte também dessa listagem de nomes para poder participar da comissão. Por mim, acatado o pedido. Algum deputado tem algo a se opor? Não, então, aprovado. Essa reunião, essa próxima reunião, como tínhamos deliberado na reunião anterior, era para que nós possamos fazer um cronograma de trabalho, uma reunião da comissão organizativa. Então, ficamos de coletar as propostas, né, de todos os deputados que compõem essa comissão, propostas de audiências públicas, propostas de municípios a visitar, propostas, como o deputado Bruno Dauari colocou aqui, de convite, né, para a oitiva, e fecharmos um calendário. Na impossibilidade de fecharmos esse calendário hoje, eu tenho uma seguinte contraproposta, que nós consigamos, nessa comissão, nessa sessão de hoje, fecharmos, pelo menos aprovarmos 2 principais convites. Qual a minha avaliação? Antes de convidarmos, como havíamos discutido na sessão anterior, as 2 empresas, né, a Enel e a Light, que a gente consiga fazer uma coletânea de informações de pelo menos 4 instituições que têm, né, recebido as reclamações, têm os indicativos dos problemas que os usuários possam nos remeter aqui. Então, a proposta seria fecharmos em 2 dias, próximos dias de sessões, enquanto não fecharmos todo o calendário, para o dia 9 de abril, convidaríamos o Ministério Público e a Defensoria, né, Pública aqui do Estado. E na outra semana, dia 16 de abril, o CEPROCON e a Comissão de Defesa do Consumidor. Então, já teríamos um leque aí de possibilidade de sugestões de trabalho, para que a gente possa fechar as audiências públicas, não só aqui, mas as itinerantes também nas regiões, nos municípios. Coloco essa contraproposta, dou a palavra aí aos deputados que queiram. Alô? Senhora presidente, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma alegria estar participando mais uma vez
desta CPI, né? Instalamos na semana retrasada, né? E hoje realizamos a primeira sessão ordinária. Presidente, com autorização de Vossa Excelência e com autorização do nosso relator, deputado Marcos Lemos, eu gostaria de solicitar à presidência a possibilidade de nós criarmos uma subrelatoria para a questão do TOI, porque que é o termo de ocorrência de irregularidade. Eu me aprofundei no tema, vi que coisas muito piores do que imaginávamos estavam ocorrendo, e se Vossa Excelência autorizar, assim como os demais deputados, eu gostaria de ser o subrelator do TOI, até para, né, tirar um pouco da carga de trabalho do relator, nosso deputado Max Lemos, porque será um relatório muito extenso, essa relação irá gerar, com certeza, certamente. Então, com autorização de Vossa Excelência, eu gostaria de ser o subrelator na questão do TOI, porque eu estou vivenciei isso de perto e estou me aprofundando bem no assunto. Presidente, eu queria melhorar um pouquinho isso, queria convidar o deputado Fábio Silva para ser subrelator do TOI, fica melhor. Fechadíssimo. Deputada Zeidão, Não, eu estou aqui aprovado. fazendo... Deputada Mônica. Essa questão do Deputado TOI é Marcos. muito séria. E acho que... Das mais sérias. E o deputado Fábio Silva, por ser presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deve estar convivendo com assuntos de alta complexidade. E outra coisa, e muita injustiça sendo cometida. Da minha parte, presidente, eu acho excelente a ideia. Obrigado, deputado. Posso só complementar, deputado? Eu ouvi relatos, para Vossas Excelências terem ideia, de que empresas terceirizadas, tanto pela Light quanto a Enel, estavam falsificando a assinatura. Porque quando a empresa lavra o TOI, ela tem que ter a ciência do consumidor, daquele que está, né, segundo a empresa terceirizada, fazendo um gato em casa. Então, eu tive relatos, inclusive tem vídeos comprovando de que empresas terceirizadas pela Light e pela Enel estavam falsificando a assinatura sem a ciência do consumidor. Vocês terem ideia de tão grave que estava essa questão do TOI, que, graças a Deus, foi solucionada pelo projeto da deputada Fatinha, que aprovamos nessa casa no ano passado, mas eles, entre aspas, aprontaram com os consumidores do estado do Rio de Janeiro, não só com os comerciantes também. A Enel foi eleita recentemente a penúltima ou última empresa, a pior empresa a companhia de energia elétrica do Brasil. Em Goiás, deputado Bruno Zawari, o governo do estado teve que intervir, porque ela foi a pior empresa, a companhia de energia elétrica daquele estado também, ela tem de Goiás, São Paulo e Minas Gerais, e atrapalhou muito o crescimento, porque falta luz constantemente, e isso atrapalha o comércio. Comerciantes que têm seus produtos em freezer, em geladeiras, acabaram com seus estoques totalmente estragados. Isso acontece constantemente em Goiás, constantemente por causa da Enel. E a gente não pode, de forma alguma, deixar que isso aconteça no estado do Rio de Janeiro. Então, quero parabenizar a ideia que Vossa Excelência deu. Obrigado, senhora presidente. Deputada Bom Mônica. dia a todos e todas. Bom dia, deputada Zeidão, presidenta dessa tão importante comissão parlamentar de inquérito, né? Eu, como alguém vinda das camadas populares, moradora, cria, né, de favela, sei os danos que a Light produz e, para além de produzir danos, criminaliza os consumidores, seja na favela, nas periferias, Zona Oeste, enfim. Então, essa CPI ela é de suma importância. Para além disso, quero me comprometer a colaborar com o querido deputado Fábio Silva em relação aos TOIs, que são, acho que disparado, a mais vergonhosa atuação da Light. Verdade. Como alguém que deveria ser alvo de investigação, né, e não investigar indiscriminadamente. Então, a gente se compromete a enviar para Vossa Excelência
contribuição, porque a gente vem recebendo também uma série de denúncias, recebemos várias e vamos repassar para Vossas Excelências, e relator, aí, em relação aos TOIs. Né? Para além disso, acho importante que a gente também possa fazer ouvir a FAFERJ, e aí representando as associações de moradores, que recebem inúmeras denúncias, mas não só, né, não só as associações de moradores, mas representações da sociedade civil. É importante porque muitas organizações, coletivos, têm uma dinâmica de organização de demanda em relação a denúncias de atuação da Light. Para além disso, o Movimento Popular de Favelas também é organizado, que a gente possa convidá-los, bem como representações de sindicatos e das câmaras municipais. Alguém mais? Felipe. Obrigada, presidente. Presidente Zaidan, não seria melhor deliberar a respeito do questionamento? Eu iria deliberar no final, se tiver mais alguma proposta. A condução é de Vossa Excelência, ficamos todos muito felizes com ela. Presidente, a Light e a Enel têm 100 mil processos no TJ nos últimos 12 meses. São as top litigantes. Conseguem ganhar dos maiores bancos, das maiores telefônicas, juntos em processos anuais. Está clara a importância da CPI, que é justamente retirar essa prerrogativa da SEDAI, da Enel ou da Light, de ser mais vantajoso entrar com processo judicial do que cuidar da população. Eu estou até impressionado, a deputada Mônica Francisco, o deputado Fábio Silva, repetiram exatamente o que eu ia falar aqui, que a enxurrada de denúncias via rede social é algo alarmante. Né? Recebemos questão de falsificação do TOI, como também recebemos algo pior ainda, medição por parte das terceirizadas no mês de março, para valer para a conta de abril e de maio. Quer dizer, é um profundo desrespeito. Né? Acho que a gente vai ter a tarefa árdua de colocar nos trilhos as empresas de energia elétrica. Eu também faço requerimento de que o PROCON carioca seja ouvido, PROCON da Prefeitura do Rio de Janeiro, assim como a própria Prefeitura com relação à Light, no sentido de, isso pode se repetir em outras prefeituras, tenho certeza, do impacto da fiação aérea, quando de episódios de chuva, por exemplo, que em 2017, aliás, 2018 e 2019, deixaram na cidade do Rio de Janeiro pelo menos 250 mil pessoas por mais de uma semana sem luz, muitas vezes sem água, porque a bomba elétrica, comerciantes perdendo seus bens perecíveis ali, enfim, é terrível. E que a Light, apesar dos esforços da Prefeitura durante uma década e meia, vem se recusando a apresentar um plano de colocar a fiação subterrânea para que esses problemas não voltem a acontecer. E gostei também da ideia da deputada Mônica, no sentido da gente poder chamar representantes de outras municipalidades, câmaras de vereadores, para realizar esse debate em conjunto, que ele seja plural, como tem que ser. Se trata de um bem fundamental do Estado do Rio de Janeiro. Parabenizo mais uma vez Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e pela ideia da CPI. Presidente, sem querer cansar mais esse debate, mas no sentido da subrelatoria, uma ideia muito importante. A gente sabe que esse aqui é um tema muito extenso, não adianta. A gente vai tratar de tarifa, a gente vai tratar de eletrodoméstico queimado, não adianta. A gente vai tratar de tudo isso porque é o que aflige a população lá na ponta. Eu queria pedir uma autorização à presidente e contar com a colaboração dos demais. Eu sei que cada parlamentar vai atuar de uma maneira na comissão, né? E cada parlamentar, dentro do seu próprio mandato, pode atuar também de maneira independente, tratando das demandas da população. Mas como nós estamos compondo a CPI, e eu tenho sentido muita necessidade, né? Parece que essa CPI eu nunca vi, desde eu estou aqui cumpri o primeiro mandato, estou entrando no segundo, mas as CPIs que eu participei na legislatura passada, eu nunca vi uma participação tão grande da população, dos internautas, um apelo muito grande. Então, parece
que transcende essa sala aqui e vai para as ruas, né? Eu tenho sentido muita necessidade de acolher esses cidadãos. Então, eu queria pedir autorização à presidência. Eu queria criar, para a gente tentar aqui, de alguma maneira, para não confundir, mas eu faria isso para o meu mandato, mas aí, como a gente está na CPI, criar um número de WhatsApp, né, para a gente estar recebendo, acolhendo essas demandas. Eu sei que cada parlamentar vai estar nas ruas, vai estar ocupando as praças, colhendo as demandas, mas eu, na minha região, tenho sentido muita necessidade. No interior, a gente tem uma relação muito próxima com o cidadão, né? E as pessoas estão perguntando, tem um celular que eu posso fazer uma denúncia? Porque há uma burocracia muito grande para que esses cidadãos, sobretudo cidadãos lá do interior, que estão longe da sede, né, de até conseguir reaver algum bem que foi queimado, ou de conseguir tirar uma fiação que está exposta no chão, como eu vi lá em São Francisco Tabapuana. Então, presidente, eu queria trocar uma ideia com Vossa Excelência, sem antecipar, para não confundir aqui a questão do número do WhatsApp, mas que fosse avaliado a permissão para que eu pudesse, ou a própria CPI, criar um número para que a gente tivesse acolher esses cidadãos. Vossa Excelência me dá uma parte? Eu estava discutindo exatamente a mesma ideia com a equipe antes de entrar nessa colhendo a reunião. Que tal fazermos isso como um projeto de resolução da casa? Como a casa tem o Disque Trânsito, o Disque Mulher, o Disque Consumidor, a primeira atitude em conjunto dos membros dessa colhendo a CPI, justamente ser a criação desse número para ser permanente na casa. Acho que... Uma proposta interessantíssima. Nós aqui, pela CPI, eu já tive a iniciativa, né, com a equipe, de procurar a Alerj, e eles já estão colocando no Alô Alerj, né, essa questão da recepção, aí, receber as demandas que a população procurar na casa. A criação do Zap, ela não existe na casa, mas é uma possibilidade de que nós possamos conversar aí. É uma questão muito pessoal do mandatário. Mas eu queria autorização para a gente não confundir. Amanhã, olha, o deputado está lá, o CPI eu estou me referindo a um WhatsApp oficial da casa, para a comissão. Isso, claro, não impede que nenhum deputado, não só da comissão, mas da Alerj como todo, possa ter o seu trabalho individual pelo mandato, receber as demandas de tais e tais municípios. Eu acho que a autorização não é nem minha. Não, sim, mas cada mandato tem a sua... Né, eu queria apenas, então, informar que a gente Inclusive, vai contribui, porque o que você for trabalhar sobre a questão da Enel ou da Light no seu mandato, contribui. E mais ainda, só para concluir, para já encerrar minha participação hoje, só votar... essa CPI tem muito a contribuir, inclusive com essas propostas. Falaram-se das terceirizadas aqui, né? A gente percebe no trânsito do Estado do Rio de Janeiro, as terceirizadas que prestam serviço para a Enel e para a Light, elas não emplacam os seus carros no Estado do Rio de Janeiro. Né, emplacam em Curitiba, emplacam no Espírito Santo, né, Minas Gerais. Então, é uma outra questão que nós precisamos estar atentos, porque se a gente está vivendo uma crise fiscal no Estado, se a própria concessionária que presta o serviço no Estado do Rio de Janeiro não emplaca, né, as terceirizadas, então eu queria apenas que essa comissão também pudesse ser um ambiente de debate, inclusive, para essas proposições dentro da própria casa. Tá? Só fazer essa ressalva. Sim. Gostaria de... Assim, nós precisamos ter um norte, quando se fala em receber as demandas, de que essa CPI ela não vai ter estrutura para que a gente possa trazer resoluções para cada usuário. Então, eu fico, como presidente, preocupada de se criar também uma expectativa na sociedade de que a CPI aqui, a casa, possa trazer resoluções práticas. A gente pode pegar, e aí a minha proposta, de que a gente faça uma triagem dos casos, os casos mais absurdos que nós trouxemos para cá, para que a gente possa discutir, né, com as empresas, com o Ministério Público, com a Defensoria, os casos mais vergonhosos. O TOI é um exemplo desse. A Enel ela não trabalha com TOI, mas a Light, na Baixada Fluminense, enfim, onde ela atua, na Zona Oeste, é vergonhoso. Presidente, então, tem casos e casos. A minha preocupação é que a gente não crie essa expectativa. A gente não vai ficar aqui trabalhando em resolução de casos.
Só para fechar, deputado, eu gostaria de acolho todas as propostas. Eu queria saber se tem algum parlamentar aqui que se opõe à proposta da deputada Mônica, que é trazer a FAFERJ, o Movimento Popular. Os sindicatos já estão, vários aqui na lista, já recebendo nossos ofícios. A Prefeitura do Rio, aí eu ainda complemento, não só a Prefeitura do Rio, mas a Prefeitura de Caxias e a Prefeitura do Rio de Janeiro tem uma ação judicial contra a Light. E é importante que essa CPI ouça quais os motivos dessa ação por conta de outros poderes públicos municipais estarem vivendo o mesmo problema. Então, acho importante convidar, né, o prefeito de Caxias ou a equipe de lá e aqui do Rio de Janeiro para inclusive, tratar disso. E sobre as câmaras de vereadores, eu já tenho uma outra contraproposta. Como nós vamos fazer as audiências nas regiões e nos municípios, né, a CPI está aberta para que cada parlamentar, inclusive parlamentares que não compõem essa comissão, que façam propostas, né? Já recebemos aqui uma proposta de Macaé, que o deputado Chico Machado está pedindo agora para o dia 15 de abril. A gente só tem que fazer uma análise aí da data, mas, por mim, 15 de abril é uma data que nós, né, Só para esclarecer, podemos presidente, acompanhar e fazer essa audiência então, lá. Chico Machado é membro da Comissão de Minas e Energia. Ele requereu à nossa comissão, que é presidida por mim, que fizesse essa audiência pública em conjunto. E, por isso, fixamos a data de 15 de abril. Já solicitamos também ao deputado Fábio Silva, que é presidente da Defesa do Consumidor, que pudesse estar junto com a Defesa do Consumidor, justamente para ouvir a sociedade, colher dados, enfim. Seria muito importante se essa CPI acolhesse também a possibilidade de estar presente conosco lá. Assim, as duas comissões. As três. Na verdade, essa CPI, a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, presidida pelo deputado Fábio Silva, e nós estamos cuidando da organização, até porque os dois deputados de Macaé estão na Comissão de Minas e Energia. Então, nós vamos fazer essa audiência no dia 15 de abril, às 10 horas, na Câmara de Macaé. Então, eu queria encaminhar essa solicitação de aprovação por parte dessa comissão parlamentar, da presença da CPI lá. É muito importante. É um instrumento fortíssimo numa região extremamente atingida pelo péssimo serviço prestado pela Enel. Só uma questão, como membro da Comissão de Assuntos Municipais, acho que tem a ver também, convidar, de repente, o deputado Carlos Macedo, que preside a Comissão de Assuntos Municipais, e inserir mais essa comissão na proposta. De assuntos Acho que nós podemos fazer. A situação é tão drástica, é tão complexa, que quanto mais movimentos fizermos, é fundamental. Presidente. Até porque, ao final, podemos colher um relatório extremamente diferente do que foi feito até hoje. Deputado Felipe. Na busca que essa CPI tenha os resultados mais profícuos, eu gostaria de pedir que fosse ali no calendário a gente fazer uma audiência pública junto à Municipalidade de Mangaratiba e respectiva Câmara e também Capital. Eu vou propor que os deputados possam entregar em ofício aqui a Elane, Felipe, a Elane é nosso secretário, o Saraiva é um assessor aqui da comissão. Sem prejuízo, para mas que a gente já sim, delibere. Mangaratiba, porque senão todos temos propostas, na próxima reunião organizativa a gente aprova todas as itinerantes de regiões. No Estado tem alguns municípios que já têm CPIs municipais, câmaras com CPIs municipais já fazendo audiências. Então, é importante que essa comissão acompanhe. Então, eu vou trazer essas datas para cá, para que a gente possa estar presente, né, nesses municípios, acompanhando os CPIs municipais. Sobre a inserção da Comissão de Assuntos Municipais e Minas e Energia, Defesa do Consumidor, na proposta da data do dia 15, algum deputado tem algo a se opor a isso? Não, tranquilo. Então, eu vou comunicar ao deputado Chico Machado que a data fica fechada com a composição de mais comissões, estaremos lá presentes. Ok. Em relação às datas dos municípios, eu gostaria que cada parlamentar, quando propor a
a região ou o município devido, que já dê uma proposta de data, de mês, pelo menos, para que a gente possa estar ajudando aqui na organização do cronograma. Existe também uma proposta do deputado Bruno Dauari, que nós façamos um acompanhamento da CPI. É um dos casos que eu citei agora, em Itaperuna. O deputado Jair Bittencourt, que participa, é o vice-presidente dessa comissão. Vou passar também para ele, que é do município, para que a gente possa estar fechando uma data de audiência lá. Por mim, fica acatado também essa proposta. Tem algo mais que os deputados queiram? Eu queria fazer um comunicado e convidar todos. A Comissão de Minas e Energia, obviamente que está super ligada a essa CPI, já iniciou uma série de audiências públicas. Tratamos de gás na última audiência pública. Nós vamos ter, no próximo dia 16, seria dia 9, mas como dia 9, a CPI da crise fiscal vai estar em Brasília com todos os seus membros, e nós desmarcamos dia 9, então, dia 16, nós vamos fazer uma audiência pública do setor elétrico, na geração de energia e com a Enel, na distribuição. Não se confunde com a CPI. Na verdade, nós vamos tratar do desdobramento de uma série de questões, entre outras, a renovação da permissão, essas coisas todas. Então, dia 16, nós vamos tratar de geração, tem a Enel e tem uma distribuidora de energia que só distribui para Friburgo. Nós temos, além da Enel e da Light, nós temos... Me socorre, Sérgio, qual é o nome da empresa? Ela distribui energias, ela distribui só para Friburgo. Então, no dia 16, nós vamos receber duas distribuidoras, a Energisa e a Enel. E por que nós não vamos tratar da Light nesse dia? Porque é um tema muito extenso. A última audiência pública, tivemos 5 horas de audiência pública, tratando de gás. Nós vamos desdobrar a energia elétrica numa outra data, dia 20, na última semana do mês de abril. Deputado, dia 16 de abril, nós teríamos aqui a ouvitiva do CEPROCON e da Comissão de Defesa do Consumidor. Que horas vai ser? Meio-dia aqui, de meio-dia. Nós somos marcados para as 10 horas da manhã, não é isso? 10 horas? 10 horas da manhã. As nossas audiências são 10 e 11 horas. E na última terça-feira do mês, pós a Semana Santa, nós vamos ter, ouvindo a Light. Também vamos tratar de geração de energia, que nós vamos distribuir em 2 tempos de 30 minutos. Tem o dia? Não. Daqui a pouquinho eu passo para vocês. Sérgio, faz favor para mim. Veja com a nossa secretária lá na comissão a data correta, que nós trocamos ontem, porque ia ser 9 e 16, então nós vamos fazer 16 com a Enel, com a Enel e com a Energisa. E a Enel e a Light já confirmaram a presença aqui na CPI. Não vamos estar juntos aqui. Está confirmado. Só não tem a data, porque nós vamos estudar agora o novo cronograma de atividades para essa comissão, a partir do que vocês apresentaram hoje. Vou apresentar essa proposta no dia 9, tá? Entregar para cada um. Mais algum deputado tem algo? Só para, sem querer me estender, só para, como últimas palavras, deputada, só para informar que não somente o município, mas a Comissão de Defesa do Consumidor promoveu uma ação civil pública frente à Light no ano de 2017. Eu gostaria até de pedir para o chefe de gabinete e para o secretário da comissão que está aqui, que remetesse para essa presidência, até para nós sabermos em que fase processual está, mas já vi que já está nas últimas instâncias. A ação civil pública essa promovida justamente por causa do TOI, tá? Devido ao número de reclamações. E pelo andar da carruagem, eu acho que a Light vai pagar um pouco pelo que fez aí a população do nosso estado. E também, nesses casos menores, deputado Bruno Dauari, colocar à disposição da defesa do consumidor para atender. A comissão está lá para isso. O que tiver de demanda, deputada, eu estou aqui para somar, assim como os demais membros da comissão e a Comissão de Defesa do Consumidor, somar com essa CPI. Se nós tivermos demandas, não importa o número de reclamações, tem uma equipe lá que vai atender e vai procurar solucionar todos os problemas. Obrigado. Eu cito os casos menores porque são indicativos importantes até para a gente acompanhar a prestação de serviço da Enel.
nós vamos receber dessas CPIs municipais, que já estão atuando nos municípios, uma série de demandas e exemplos, né, que vão nortear um pouco aqui a nossa linha com as duas empresas. Então, foi importante essa proposta. Vamos amadurecer aí com a casa essa questão da criação de um ZAP, além do que já existe de trabalho receptivo, de demandas, para que nós possamos juntar com as informações nas audiências das CPIs realizadas pelas câmaras municipais. Mais alguma coisa? Só para... Podemos fechar a data do dia 9, né, aprovado. Só retomando, deputado, dia 9, Ministério Público e Defensoria Pública, aqui meio-dia, e dia 16, após a audiência da Comissão de Minas e Energia, meio-dia aqui com o CEPROCON e a Comissão de Defesa do Consumidor. Só para confirmar as duas datas, 16, então, audiência pública do setor elétrico, na Minas e Energia, Geração, Enel e Energisa. No dia 30 de abril, audiência pública, Geração de Energia com a Light. Então, são duas audiências públicas. Nós desdobramos, deputado Bruno Dauari, porque a extensão de problemas é muito grande, cada um tem sua particularidade. E nós queremos já puxar algumas propostas importantes para a questão da renovação dessa concessão, que é de competência do governo federal, mas que nós não podemos ficar aqui deixando, simplesmente vamos empurrando com a barriga, daqui a pouco renova, e as contrapartidas para o Estado, onde eles estão distribuindo energia, quase zero. Então, por isso que a gente vai fazer essas duas, então, dia 16 e dia 30. Eu proponho que, no dia 9, nós já possamos fechar a oitiva do dia 30, que poderá ser ou a Enel ou a Light. E aí a gente espera um pouco essas duas audiências que virão, para que nós possamos fechar isso. Nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos e fica encerrada aqui a nossa primeira sessão da CPI da Enel e da Light.